Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E no episódio de hoje eu continuo falando sobre a exploração das terras amazônicas no quadro Meio Ambiente em Pauta. Assunto esse que eu já comecei falando no episódio 8. Meio Ambiente em Pauta, um quadro do podcast Ecológica que traz as últimas da área ambiental. Hoje é quarta-feira, 22 de dezembro de 2021. E antes de começarmos a falar do assunto do dia, que é a exploração em terras amazônicas, uma continuidade do assunto do episódio 8, vou fazer uma indicação de um vídeo que era para eu ter feito no episódio anterior e no episódio 7, mas acabei esquecendo de fazer essa indicação. A indicação é do vídeo A História das Coisas. Eu chego a mencionar em um dos episódios ou em ambos, não me recordo mais, sobre o vídeo, mas acabei esquecendo de indicá-los para vocês. Esse vídeo ele é uma ótima exemplificação de como o consumismo funciona e como ele foi implantado em nossas cabeças. Então fica aí a indicação do vídeo A História das Coisas. Agora vamos para o assunto do dia, a exploração em terras amazônicas, a continuação do assunto. No episódio 8, falei sobre a exploração das terras amazônicas, mas o que eu não falei foi algo que eu só vi após publicar o episódio. Naquele mesmo dia, foi noticiado que o governo quer transformar garimpeiros e pecuaristas em povos tradicionais, porque além da mineração, a pecuária também avança sobre a região amazônica. Inclusive, os recordes de desmatamentos na região são decorrentes dessas duas atividades, o garimpo e a pecuária. E segundo a legislação, povos tradicionais têm o direito a seus territórios. Eles têm direito a ter seus territórios e de ter acesso aos recursos naturais desses ambientes para usarem para sua reprodução física, cultural e econômica. Daí a intenção do governo de adicionar à lista de povos tradicionais os pecuaristas e garimpeiros, porque assim eles podem, entre aspas, invadir as terras dos verdadeiros povos tradicionais sem que de fato sua entrada nessas terras seja considerada uma invasão. Ou seja, está autorizando, a lei, a medida está permitindo, autorizando a invasão de garimpeiros e pecuaristas em terras indígenas, mas sem que seja de fato considerada uma invasão, ou seja, é a legalização da invasão. E além da tal medida autorizar e legalizar essas invasões, ela ainda permite o uso dessas terras para fins econômicos, porque a legislação não fala que povos tradicionais têm direito ao território e o acesso aos recursos naturais desses ambientes para usarem para sua reprodução física, cultural e também econômica? Pois bem, se garimpeiros e pecuaristas forem considerados povos tradicionais, terão acesso ao território dos verdadeiros povos tradicionais, terão acesso, terão direito ao acesso a esses territórios e terão direito a utilizá-los de forma econômica. Sendo que os fins econômicos para os quais os garimpeiros e pecuaristas irão utilizar o território não serão os fins econômicos para usar e aproveitar os recursos naturais, não. Eles utilizarão para fins econômicos que irão explorar os recursos, que irão desmatar, destruir, que irão levar à exaustão do recurso, deixando o ambiente degradado. Porque os povos tradicionais, eles usam os recursos naturais de forma sustentável, sem destruir, sem levar ao esgotamento, à exaustão do recurso. Porque eles aproveitam os recursos, aproveitam o que a terra oferece, aproveitam o recurso que a terra oferece, retirando somente o necessário e em uma velocidade e frequência que permite o planeta repor tais recursos por eles utilizados. Já os garimpeiros e pecuaristas não. Eles destroem, eles poluem, degradam, retiram mais do que precisam e em uma velocidade e frequência que o planeta não consegue, não é capaz de repor. A atividade pecuarista consiste em criar pastagens e, para isso, é preciso suprimir a vegetação, isto é, tem que desmatar. E, segundo o MAP Biomas,
a área de pasto cresceu 200% na Amazônia nos últimos 36 anos. E as queimadas, elas consistem em uma das etapas do ciclo do uso da terra na Amazônia, para a pastagem. Primeiro, retira-se árvores menores, depois as maiores, ou seja, desmatam a floresta, e na sequência ateia-se fogo para abrir espaço para o pasto. Inclusive, os focos de incêndio na Amazônia, acumulado desde o começo do ano até agosto, somam-se 39.427 registros. No ano passado, no mesmo período, teve 44.013 focos de incêndio. E se não todos, a maioria estão relacionados à pastagem. E segundo a gestora ambiental do Greenpeace, Cristiane Mazetti, abre aspas, desde 2019, a quantidade de focos de calor registrada em agosto tem atingido patamares absurdos. É como se o governo tivesse criado um, entre aspas, padrão Bolsonaro de destruição, onde os focos de calor e desmatamento são bem superiores em comparação ao período anterior à gestão do Bolsonaro, antes de 2019, fecha aspas. E essa medida foi proposta pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e que seria analisada no dia 8 de dezembro por um colegiado formado por representantes da sociedade civil, do Ministério Público Federal, da União e da Defensoria Pública Federal, que é o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Porém, o Conselho aprovou a criação de um grupo de trabalho para definir critérios e protocolos para a identificação de novos povos tradicionais de maneira mais genérica. A origem da proposta teria sido uma demanda apresentada à ministra Damares por representantes ruralistas do sul do Brasil e da Federação Brasileira de Mineração, sob justificativa de que o reconhecimento dessas categorias como povos tradicionais seria uma maneira de reverter a, entre aspas, discriminação e, entre aspas, marginalização desses grupos. Bom, no entanto, tal proposta é um absurdo. Um absurdo em vários níveis, pois não só desrespeita os povos tradicionais e suas histórias, como os ofende e insulta, uma vez que o garimpo e a pecuária são os maiores e os principais responsáveis pelos conflitos socioambientais que afligem e dizimam esses povos. Tem povos que estão sendo ameaçados, que estão sob ameaça de extinção, devido a essas atividades e o genocídio que as mesmas têm causado a essas comunidades. E agora vem o governo e quer torná-los povos tradicionais? Quer tornar pecuaristas e garimpeiros povos tradicionais? Porque os representantes dos setores se sentem discriminados e marginalizados? Então querem melhorar suas imagens perante a população. É isso. E aí, por isso, recorreram ao Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, para melhorar a imagem, propondo uma lei para torná-los população tradicional. Ora, e os povos por eles ameaçados e que vivem o genocídio? O que eles sentem? Que tal eles se preocuparem com isso ao invés das suas próprias imagens? E quem sabe, se eles não estivessem destruindo o meio ambiente e as comunidades inteiras tradicionais, a imagem que a população faz deles não seria outra. Daí, não iriam precisar se expor ao ridículo e ao absurdo como esse. Porém, mais ridículo e absurdo que eles, que os representantes dos setores de apresentar essa demanda, mais ridículo que eles, é o governo em aceitar e considerá-los como povos tradicionais. Ainda não tem nada definido, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber como é que fica essa situação, porém, mais absurdo do que os representantes do setor ter essa demanda é, de fato, o Ministério acatar a demanda, como sinalizou ao vir com essa proposta, mas ainda, como não foi aprovada, ainda temos esperança, Vamos ter que, como eu falei, vamos ter que aguardar cenas dos próximos capítulos para saber o que vai ser definido. Eu espero que não vá para frente, mas se tratando do governo atual e da sua política ambiental e também social, a gente pode se esperar o pior, praticamente a gente pode se dizer que vivemos o governo dos absurdos. Então, apesar de ser absurdo tal proposta, tal demanda dos representantes e tal proposta do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como vivemos o governo dos absurdos, é capaz de, infelizmente, vermos esse absurdo sendo também aprovado. Eu espero que não, mas, infelizmente, é o governo que a gente vive. Bom,
esse foi o nosso episódio 10 e o último da temporada, pois estamos agora entrando nas temporadas de festas de final de ano, então irei fazer um recesso e por esse motivo esse é o último episódio da temporada. Mas retorno ano que vem, em janeiro, na segunda ou terceira semana de janeiro, com novos episódios no podcast Ecológica, numa segunda temporada. Agradeço a presença de todos vocês que me acompanharam até aqui, até esse último episódio. Espero que todos vocês tenham curtido e gostado desse episódio e dos anteriores. E espero vê-los ano que vem, na segunda temporada do podcast Ecológica, com novos episódios de alguns quadros já existentes. E quem sabe não tem mais quadros novos aí sendo lançados. Bom, é isso. Espero que tenham curtido. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até mais. Até ano que vem, na segunda temporada do podcast Ecológica. E boas festas. Um Feliz Natal e um próspero e feliz Ano Novo para todos os ouvintes. Até mais. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.